É muito bom revê-los, é sempre um prazer estar com vocês, e eu louvo a Deus porque em todas as coisas, ouça bem, em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Não é só naquelas que nós gostamos, mas em todas. E por que somos assim? Porque Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, e ele diz assim: sabemos. Paulo era uma pessoa que não andava sem conhecimento, sem sabedoria, mas ele, com todo o conhecimento e entendimento que adquiriu, ele diz: sabemos, eu já sei, que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Ele usa a palavra contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Eu e a irmã Gui, meditando na nossa hora lá de leitura bíblica, ficamos pensando todas as coisas. Na mente evangélica, na linguagem evangélica, a bênção, o que dá certo, o que nos faz sorrir, o que nos faz prosperar, aquilo que nos alegra, entende? Contribui para o nosso bem. Mas o Paulo não está falando assim, não. Ele só sabemos que todas as coisas, todas, não tem exceção, contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. O que deu errado, a dor, a lágrima. E agora? Entende? As perdas, as aflições da vida presente. O contexto de Romanos 8 é dessa maneira. Ele inicia falando lá que as aflições do mundo presente não se comparam com as coisas que em nós há de ser revelada. Ele disse: aquilo que está proposto não tem comparativo. Então, ele torna insignificante todas as aflições, todas as coisas ruins que o cristão enfrenta na terra. Ele disse: tudo isso aí vai contribuir para o bem. A perseguição, a calúnia, e, enfim, as coisas que nós não gostamos, somadas às que gostamos. Não é verdade? Tudo contribui para o nosso bem. Olha que coisa maravilhosa. Normalmente esse versículo é tema de eventos evangélicos, pentecostais, protestantes, né? Está ali o tema. Porque todas as coisas contribuem para o bem. Mas o foco é direcionado para o lado prazeroso, para o lado legal, aquele que gostamos, né, Arnaldo? Só que não é isso que o Paulo está falando. Ele está falando de todas as coisas mesmo. Entende? Todas. Eu já contei para vocês uma vez, mas vou só relembrar, da abençoada dor nos rins. Oh, meu Deus. Entendeu? Lá gemendo, para que essa coisa? Entendeu? Aí veio lá assim, aquela luzinha na consciência, aquela inspiração. Para quê? Ela está te salvando. Essa dor aí que não te deixa parar de gemer, que não te deixa, ela está te salvando. Se tu não sentisse isso, os efeitos eram terríveis. E eu disse: puxa, a minha amiga dor me faz um bem. Entendeu? Principalmente nós homens, né, que não gostamos muito de ir ao médico. As mulheres vão mais, fazem os exames de rotina. Nós homens, nós fugimos um pouco do médico. Temos arrepio de médico, né? Se não chega a dor, a coisa se destrói, entende, internamente, e nós não vimos nada. Isso me faz lembrar de uma reportagem que eu vi, uma criancinha que não tinha dor, e que foi preciso extrair todos os seus dentes,
e usava cotoveleira, luvas, joelheiras, porque não tendo dor, ela se arrebentava, roía os dedos e se arrebentava na calçada, nas paredes, porque não tinha dor. Então, sem que percebesse, se autodestruía. Paulo diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. A prova da nossa fé, mais preciosa do que o ouro, gera em nós a paciência, a perseverança. Olha só, as nossas experiências nos preparam para novas experiências e só evoluímos pelas experiências negativas. Ouviram bem? Não errei, não. Só evoluímos pelas experiências negativas. Não há evolução nas experiências positivas. Com isso quero dizer, você não evolui quando está na festa, mas evolui quando está na casa do velório. Aprenda a sabedoria. Olha só. Você não cresce quando está fazendo festa, dançando, entendeu? Festejando, não cresce. Mas não há um indivíduo sequer que não cresça quando está no leito da enfermidade, quando está passando por situações difíceis, quando está no vale da sombra da morte, quando está medroso diante de muitos adversários, né? Todos crescemos nessas horas. Por isso que o Paulo está dizendo: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados por seu decreto. Ele decretou, ele se chame. Lembram da parábola que Jesus contou? Vão pelos valados, pelas ruas, e forçai-os a entrar na minha casa. Ele usa uma comparação, podemos dizer, no reino, entendeu? Para que a minha casa, meu reino, se encha. Forçai-os, insistam com as pessoas para que venham para o caminho, para que venham estar no grande banquete que está sendo preparado para aqueles que, por convite e decreto do divino, entenderam que há uma festa ali no céu. E nós precisamos estar lá. Eu preciso ver você lá, hein? E para chegarmos lá, aquele que nos chamou vai também agir, trabalhar constantemente para que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Não é maravilhoso? Eu me alegro quando passo a meditar no Criador e nesse ser, nessa consciência que a palavra Deus define tão pequenininho. Entendeu? É tão medíocre, né? Theos, tão medíocre para definir a vida, o manancial da vida, o manancial da inteligência, da sabedoria, da ciência, o manancial de onde surgiram todas as coisas, dessa consciência infinita que nos une e que faz com que o todo seja um. Nós chamamos de Deus simplificadamente. Então, eu me alegro quando eu reflito a respeito dele, de seus propósitos, de seu trabalho, de sua ação, das suas múltiplas formas de revelar-se a nós e trabalhar para que estejamos dentro dos seus planos, sem quebrar o nosso livre-arbítrio, sem nos impor nada, mas nos cercando com amor, com misericórdia, com paciência. Ele vai nos cercando de tal maneira que quer nos conduzir ao caminho. É maravilhoso. Medite nisso.
É grande, é muito grande, é coisa gloriosa. Eu espero que todos vocês tenham essa consciência e então se regozijem no Criador. Alegre-se no Deus da nossa salvação, ou na consciência infinita que quer nos salvar, não medindo o preço, não medindo os valores do nosso resgate, mas atuando em todas as coisas para nos fazer bem. Amém? Hoje nós vamos voltar à cartinha de João para concluirmos nossa leitura e meditação no capítulo 5, o último capítulo da primeira carta do João, essa cartinha que ele escreveu para todos os cristãos, e eu fiz questão de passar aqui com vocês, capítulo a capítulo, claro que de uma forma resumida, porque se for mergulhar cada palavra inspirada tem uma mensagem infinita, inesgotável, né? Mas a ideia é nós pegarmos a ideia central do texto para adaptar e fazer prática na nossa vida, torná-la prática no nosso dia a dia. Nós paramos aí no versículo de número 14 desta carta, no capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, a gente parou no capítulo 14. Nós vimos, capítulo 5, versículo 14. Nós vimos no versículo 13 que fica muito claro que quem anda com Jesus já começa a desfrutar da vida perdurável. Eu vejo muitos irmãos dizendo assim, olha, quando eu chegar lá, falando do outro lado da vida, falando dos céus, né? Que nós já entendemos aqui que é a imatéria. Quando eu deixar a matéria e eu for viver na imatéria, quando eu deixar essa casinha terrestre, desse tabernáculo que vai se desfazer, né? E ir para o grande edifício eterno na imatéria, quando eu fazer essa passagem, certo? Alguns dizem, então, eu vou gozar da vida perdurável. Eu vou ter a vida perdurável. Mas para o João, isso é um equívoco. Porque o irmão João diz assim, que quem está em Jesus, quem anda com Jesus, quem segue a palavra de Deus, porque é bom lembrar que Jesus é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Já no primeiro capítulo do Evangelho de João, o João diz que ele era o verbo, lá no início de tudo, lá no Gênesis, antes que nada houvesse, antes que qualquer coisa existisse, numa expressão de Deus a Jó, antes que houvesse mesmo o átomo da matéria, o princípio da matéria, ele chamou de pó do mundo. Antes que existisse o pó do mundo, entende? O João diz assim, Jesus Cristo já existia. Ele é o verbo. Olha só, o Logos, a palavra criadora de Deus. A palavra de Deus. E aí o João vai dizer que todas as coisas visíveis, as coisas que passaram a existir, elas vieram à existência pela palavra de Deus. E disse Deus, haja luz. E houve luz, porque a palavra de Deus é poder. Oh, glória a Deus. Nós precisamos entender essa revelação. É a forma colocada para que a nossa mente finita,
absorva uma gotinha, uma pitadinha do infinito. É a forma que ele encontrou de nos fazer, nos levar à conexão do antes, do agora e do depois. Então ele disse, olha, entenda que a palavra de Deus é a sustentação, e é primeiro a criação e por fim a sustentação de todas as coisas. Todas as coisas existem e se sustentam pela palavra do seu poder, da sua autoridade. A palavra de Deus é poderosa. Que coisa maravilhosa. E o João diz, e para que você entenda quem é Jesus, ele é a palavra. O mesmo poder que você conceitua na palavra, encarnou. Por isso ele diz para o mar e para o vento, aquieta-te, acalma-te e se faz bonança. Por isso ele chega para o cego e diz, vê, e de momento, milésimo de segundo, incalculável, o tempo, o cego passa a enxergar. Ele diz, olha, para o paralítico lá, anda. E todos os seus artelhos e ossos se endireitam. E o paralítico se põe em pé e consegue carregar o próprio leito que o retinha. Você entende? Esse é Jesus. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa. Então João diz, para quem está nele, anda com ele. E aí vem os seus significados, a abrangência do que o João está falando. Ele diz, quem anda na palavra, vive pela palavra de Deus, se entrega à palavra de Deus, quem procede segundo a palavra de Deus, quem vive pelo poder da palavra de Deus, já está vivendo a vida perdurável. Senão, quem vive a palavra de Deus vai ter vida eterna. Não. Quem vive a palavra de Deus já está sendo eternizado. Já está adentrando para os limites. Porque eternidade é uma palavra, eu já expliquei, né? É uma palavra para conceituar e a nossa mente capturar os tempos de Deus. Mas, na verdade, a palavra que devia ser traduzida aqui é a vida perdurável. Quem vive a palavra de Deus já está sobre o efeito, o poder da própria palavra criadora e já está sendo inserido na vida do próprio Deus e nunca mais perecerá. É vida perdurável. Não é quando chegar no lado de lá. Aliás, no lado de lá não dá mais para fazer manobra. Quando partirmos para o outro lado, nós já partimos com o destino assinalado. Selados pelo 666 ou selados pelo 777. Tem que explicar, né, Nivaldo? Tem que explicar porque tem gente dizendo, mas não tem na Bíblia esse 777. Não tem porque você não enxerga o que lê. Entendeu? Eu só estou usando um número para contrastar com o 666, que é o número da matéria. 7 selos, 7 trombetas, 7 anjos, 7 ventos, vai por aí fora, vai lá, quanto você querer. Está cheio de 777 na Bíblia. E eu só estou usando 77. Mas tem atrás ainda uma reticência que está colocando 777 infinitamente. É a numerologia que indica a vida perdurável. Ser assinalado pelo 777 é ter a chancela, o carimbo do Espírito Santo na nossa vida. Se existe um selo para a besta ou para os da besta,
E eu queria acrescentar, entre parênteses, para os bestas. Porque ninguém pode ser mais besta do que aquele que não serve a Deus. Não existe ignorância maior do que não querer ouvir o Criador. Ora, a criatura olhar para o Criador e dizer, não, eu vou fazer do meu jeito. Só vai trazer para si aquilo que na história infantil, quando eu falo infantil, não estou falando de infantilidade na cronologia da idade humana, mas da infantilidade, entende, espiritual, a história infantil do Gênesis, que visava preparar um povo que era todo cheio de problema para entender que Deus deu para eles a escolha, Deuteronômio 28, diante de ti põe a vida e a morte. Então, o Moisés, antes de levá-los à leitura do Deuteronômio, ele faz um desenho no Gênesis e diz, tudo se inicia com a escolha da vida, quando Deus, dentro do próprio homem, jardim do Éden, põe a árvore dual, onde ele vai fazer as suas escolhas do bem e do mal. E quando há a escolha pelo mal, e o que ele chama de mal é fazer as escolhas que não estão conectadas, ligadas às escolhas de Deus. É quando contrariamos a Deus porque achamos que nós, criaturas, somos melhores do que o Criador. E nós, tão pequenos, queremos ter o entendimento, sendo adolescentes espirituais, queremos ter o entendimento e a grandiosidade da mente do Cristo. Mas isso, comparando-nos, não admitindo e recebendo a mente do Cristo, mas nos comparando como Ele. É como só, foi assim que Deus disse. Não comerás disso aqui? Se eu comer não vai fazer nada. É uma guerra aqui, ó. Se eu me alimentar desse fruto, o que tem? O fruto é bonito. A vida é bela, não é? A vida é bela, é prazerosa, é cheia de maravilhas. O que tem eu mergulhar nos meus desejos? Mas para mergulhar na minha vontade, eu preciso aniquilar a vontade do Criador. E quando eu anulo a vontade do Criador e me alimento da minha própria vontade, eu vou descobrir algumas coisas que eu não conheço quando estou na vontade do Criador. Eu vou descobrir que a vida, a terra, a vida no corpo, produz cardos e espinhos. O Criador preparou um jardim maravilhoso, mas quando eu me expulso, sou expulso, levado a sair daquilo que o Criador preparou, eu vou para o lado das minhas próprias buscas, das minhas procuras, das minhas vontades, dos meus desejos, né? Das minhas ânsias, e eu descubro que esse lado é cheio de cardos e espinhos, de dores, labores, sofrimentos, tristezas, angústias. Por que eu não me alimentei da obediência ao Criador? Não é assim? O João, então, ele deixa isso muito claro. Quando eu abro mão e seguindo o aprendizado do Cristo, eu digo, seja feita a tua vontade, eu começo a fazer um caminho de retorno ao Éden. Na oração do Pai Nosso, Jesus, Ele está nos dando a porta de entrada para o caminho que nos leva de volta ao Éden. Seja feita a tua vontade. E quando eu ouso fazer a vontade do Senhor e começo a andar na palavra do Senhor, então já em mim se instala a semente do bem, da justiça e da obediência a Deus, que me eterniza, que me leva a ter vida perdurável.
Obedecer a Deus não é seguir os conceitos de uma religião, não é seguir as doutrinas de uma religião. Aliás, Deus não tem nada com religião. Deus não está nem aí para placa nenhuma. Você nunca viu Jesus defendendo judaísmo, defendendo qualquer outra coisa. Não. Ele só diz assim, tem um Pai no céu, maravilhoso, que ama todos nós, e são bem-aventurados os filhos que lhe obedecem, porque os que fazem a sua vontade têm vida eterna, têm vida perdurável. Olha que coisa legal. E não tem nada de imposição, e não tem nada de homem dominar homem, e não tem nada de pastor ser maior do que os outros, não. Pelo contrário, o pastor é o menor da congregação. Enquanto vocês ficam confortavelmente sentadinhos aí, o pastor tem que ficar em pé. Entendeu? Enquanto vocês podem entrar e sair dessa casa, o pastor tem que ficar aqui. Você está me entendendo? Porque o pastor é vosso servo. O pastor não é senhor da vossa vida. O pastor não pode obrigá-los a nada. O pastor é simplesmente um mensageiro de Deus para servir cada um de vocês com a palavra de Deus. E vocês são libertos do Senhor, homens e mulheres livres para fazer as suas próprias escolhas. Vocês ouvem a palavra do Senhor e vocês vão na bifurcação da vida, dentro do conjunto de raciocínio de vocês, avaliar, julgar cada palavra que o pastor fala, e depois de julgar cada palavra, vocês vão definir para vocês mesmos se a palavra é boa para você, se o evangelho é para mim. Você vai fazer essa avaliação, é esse evangelho para mim? É essa mensagem para mim? Lamentavelmente, alguns vão dizer assim, é para minha sogra. É para o compadre. É para a Trifósia. É para o Pafúncio. Você entende? Cada um vai fazer a sua avaliação, e é bem-aventurado aquele que, ouvindo a palavra, diz, é para mim. É para mim, essa palavra é para mim. O evangelho é para mim. E aí dentro do evangelho é para mim, você diz, eu vou seguir o evangelho. Você fez a sua escolha. E você está dizendo, eu vou andar em Jesus, com Jesus, por Jesus. Minha vida é tua, tua é meu Senhor. Para te dedicar como oferta de amor. Olha só. Aqui está o segredo. João continua. Ele diz, esses já tem, os que fazem assim, os que aceitam, os que bebem da palavra, os que comem da palavra, e dizem, essa palavra é para mim. Eles começam a ter vida perdurável. Versículo 14, o João diz, se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, ou com a vontade do Criador, Ele nos ouvirá. Está aí o tema que colocamos já na reunião passada e que continua hoje. É isso, Diego? A oração que Deus ouve. Qual é a oração que Deus ouve? Está exatamente dentro do contexto do capítulo 13, do versículo 13. Entendeu? Se nós, ao orarmos, entrarmos na mesma frequência, o Criador é energia, e nós somos energia. Seu espírito é energia. Se eu e o Criador entramos na mesma frequência, entende? Na mesma frequência encontramos os mesmos desejos, o mesmo querer, as mesmas vontades. Não é assim, ó, como aprendemos. Ah, eu sigo Jesus, então tudo que eu pedi, Jesus me dá. Isso aí é bobagem. Vou levar uma pedrada de um amontoado de gente das outras igrejas que vão me ouvir no YouTube e no Face
E os que vão comentar, entendeu? Vão me dar pedrada, não faz mal, é a verdade. Não, irmão Adilson, porque está escrito, chavões. Evangélico tem a mania de separar texto que ele gosta. E aí é tudo cheio de textozinho pequenininho. Como é que eles chamam? Sementinha. Que sementinha? Coisa nenhuma. Está cortada a semente. A semente é a palavra do reino por completo. A semente não é a palavra pela metade, em pedacinho, do que gosta. Eu uma vez li um livro de um argentino, o Ortiz, e ele escreveu sobre o Evangelho segundo os santos evangélicos. O nome do livro, o título do livro é O Discípulo. O Evangelho segundo os santos evangélicos. Eu disse, mas isso aqui eu quero saber o que é. E fui para lá. Daí não tem como tu pula o livro todo só para chegar naquela temática? Eu pulei e fui lá naquela temática. Aí chegou lá, ele estava explicando que o Evangelho segundo os santos evangélicos é o Evangelho que nós sublinhamos na Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sublinha. Entendeu? Aí assim, perdoai, não sublinha. Entendeu? Aí vai lá, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, sublinha, mas sem o contexto. E sem o contexto fica que tudo vai cooperar, vai dar tudo certo. Não é assim que a gente canta? Charles, tira essa daí. Está errado. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé, você vai dar tudo certo aí. O Paulo morreu. O Pedro morreu. O Tiago foi decapitado. Vai dar tudo certo. Eles não tinham fé. Eles não tinham fé. O Estevão foi apedrejado até a morte. Ele não tinha fé, né? Ele não colocou a fé em ação. Se nós colocarmos a nossa fé em ação, nós vamos entrar na vida perdurável. Não é que vai dar tudo certo aqui, não. Entendeu? A gente canta um monte de bobagem. Nós temos que orar para Deus dar a nós, todos nós, composições de canções que façam sentido na lógica do Evangelho. Porque o que tem de canção que é só bobagem? Só bobagem. Eu sei, o Charles passa trabalho comigo e ele mesmo tenta achar e procura, é uma dificuldade. Eu viajo, boto, tocar canções ali no aparelho do carro e, olha, de cada 100 tem uma que tem um pedaço bom. O resto é tudo bobajada, não bate com o Evangelho, porque são tudo canções egocentristas. É tudo canção pro ego, entendeu? Tudo pro ego. É soldado ferido, é sabor de mel. Sabor de mel? Não fosse provado nunca na tua vida? Não tem uma multidão de irmãozinhos nossos tomando o amargo da vida? Não, vem essas canções. Os crentes levantam a mão e entende? Ei, glória a Deus, aleluia. E não entende que a vida não é assim. A vida não é assim, não é dessa forma. Não, mas essa aí, entende? Essas são as canções humorísticas dos crentes, né? Batismo no ônibus, eita botina. Você entende? Irmão, Deus, tu é contra canções? Não. É que a minha alma anela pelas canções que encontro no livro dos Salmos. Os Salmos são canções. Entendeu? Leia o Salmo dos degraus. Você entende? Mas também busque a Deus, não faça uma leitura superficial, induzida, onde a mente já está cheia de evangelique, entende? Privilegismo, que bota você dentro de uma dimensão que parece que tudo aquilo ali está escrito para você, com você não acontece nada.
Bobagem, irmãos. Quando você vai ler, por exemplo, um dos salmos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, nada faltará aqui, não tá relacionado, a tradução não está perfeita, e não está relacionado que não vai me faltar pão, não vai me faltar água, não vai me faltar roupa, que não vai me faltar... não, ele está dizendo que ainda que ele passe por todas as circunstâncias dual da vida, ainda que ele viva o bem e o mal que a vida traz, ele, tendo o Senhor como pastor, saberá como entrar e como sair de todas as situações. Ainda que seja levado à tentação, ele não cairá quando tentado. É disso que ele está tratando. Não é de um privilegismo barato. Mas lá o salmista disse, olha, eu fui moço, agora sou velho. Mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Para aí. Jesus não era justo? E ele não disse, Deus meu, por que me desamparaste? Então nós precisamos ler contextos e entender a realidade do que o autor está colocando. Para a gente não inventar bobagem. É igual esse texto aqui, que faz parte de muitas caixinhas de promessa, sementinhas na rádio. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade do Criador, Ele nos ouve. O versículo está errado, irmão? Não, está certo, mas precisa meditar no versículo. Se eu entrar na mesma frequência do Criador, participar dos mesmos desejos do Criador, se a vontade do Criador casa com a minha vontade, então, quando eu oro, Ele me ouve. Se os nossos interesses são os mesmos, quando eu verbalizo as minhas orações, quando exponho os meus ideais, casados com todo o aprendizado que eu já recebi do Criador, para isto eu tenho que conhecer o meu Criador. Eu preciso prosseguir conhecendo e entender qual é a sua vontade, qual o seu plano, qual o seu projeto. E aí todas as vezes que eu me aproximo do Criador e eu faço pedidos que estão dentro do contexto do seu plano, do seu projeto, Ele me ouve. Ele me ouve. E aí? Não é para satisfazer o Adilson individualmente. Tá, irmão Adilson, para aí. Tu estás dizendo que quando eu peço uma coisa, que é só eu, ele não me atende? Estou. Quando é puro egoísmo, quando faz parte só da minha ficção privilegista, quando eu penso só em mim, pode esquecer. Tá, mas então eu quero conhecer a vontade do Criador. E como é que eu faço? Ora, nós conhecemos a vontade do Criador, primeiro, de um modo simples, estudando as Escrituras. As Escrituras revelam a vontade do Criador. E como que elas revelam a vontade do Criador? Porque Deus vem falando desde o início da criação. Certo? Então eu vou conhecendo a vontade do Criador desde o princípio. Eu vou observando o que Ele disse, o que Ele manifestou. E se lá Ele pediu obediência, Ele não mudou, Ele ainda pede obediência. Se lá o Criador disse, olha, escolha o bem e não o mal, então Ele não mudou. A vontade do Criador é que eu faça o bem. Se lá atrás, vindo pelas Escrituras, eu encontro o Criador dizendo, olha, ama o teu próximo. Então eu preciso amar o próximo. E não tem essa conversa, mas eu não consigo. Não é fácil. Porque tem gente que vem com essas desculpas esfarrapadas. Se eu não conseguisse, o Criador não exigiria de mim. Se não fosse possível, o Criador jamais pediria para nós. Você está me entendendo? Então, lendo as Escrituras e estudando, não só lendo superficialmente,
mas mergulhando em meditação, nós vamos descobrir qual é a vontade dele. Também nós podemos conhecer a vontade dele através da oração. Tem pessoas que não sabem ler, mas o Criador revela a sua vontade. Não a revelação mística, passou um vulto perto de mim, lá no Jó tem isso, né? Passou um vulto perto de mim e eu me arrepiei todo. Não é isso que eu estou falando. Revelação aqui, ó. O Criador coloca dentro de nós a realidade. Você sabia que tudo que está escrito aqui, no que chamamos Bíblia, está escrito aqui no que chamamos consciência? Você sabia que algumas pessoas nunca conheceram esse livro, mas fazem e levam a vida conforme o que está escrito aqui? Como? Como? Paulo escreve aos Romanos e ele diz que os pagãos, e aqui a expressão pagão ou gentios, entendeu? Que não conheceram a lei de Deus, que não tiveram conhecimento do Pentateuco, não tiveram conhecimento dos livros poéticos e dos profetas, quando naturalmente, pela sua condição natural, praticam as obras da lei. Só olha, há pessoas no planeta que amam o próximo, que praticam a justiça, que fazem o bem, sem conhecer uma palavra das Escrituras. Ele disse, quando eles fazem isso, eles demonstram que a lei de Deus está escrita, o Paulo vai usar a palavra coração, nos seus corações. A lei de Deus está na consciência deles. E então eles vivem naturalmente o que nós estudamos e estudamos para viver. E que muitas vezes, com todo conhecimento, não vivemos. Olha que coisa interessante. Então, como é que eu conheço a vontade de Deus? Primeiro, tendo tempo para meditação, reflexão, avaliação da minha vida. Como está escrito, examine-se o homem a si mesmo. Faça exame de si mesmo, como eu tenho andado, como eu tenho me portado. Eu sou do bem ou eu sou do mal? Se eu subir numa balança e for pesado as minhas práticas bondosas, generosas, misericordiosas, amorosas, e as minhas práticas maldosas, injustas, iníquas, odiosas, o que pesa mais? Porque aqui está a nossa salvação. Irmão, isso que estás pregando está errado. Tá? É só tu ler o Evangelho. Jesus disse que naquele dia da sua manifestação, vão chegar algumas pessoas e ele chama essas pessoas de justos. E direi aos justos, ele disse, eu vou apartar como um pastor aparta as ovelhas dos bodes, eu vou botar uns à direita e outros à esquerda, e direi aos que estiverem à minha direita, à minha destra, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estive nu e me vestiste. Está ali? Não precisa de ir. E assim vai. Você vai ver os atos de bondade dos justos. Agora olha só, que espante-se
Isso aqui me chama muita atenção. E os justos medirão. Aqui é um grupo de justos que não conheciam os amigos de Jesus. Um grupo de justos que nem ouviram falar de igreja evangélica. Um grupo de justos que não tinham nada com placa religiosa, que não foram membros de membresia nenhuma. Eles vão dizer: Senhor, mas nós nunca te vimos com fome. E nunca te vimos com sede. E quando que a gente te viu nu? E Jesus vai dizer: quando fizestes. E aí os privilegistas evangélicos vão dizer assim: os pequeninos, a nossa igreja. Coisa nenhuma. Quando fizestes a um destes pequeninos irmãos meus, filhos da humanidade. Por isso, todo o evangelho de Lucas é dedicado ao filho do homem, ao filho de Adão. Filho da humanidade. Quando fizestes a um destes pequeninos irmãos meus, a mim o fizestes. Você entendeu o que é o Evangelho? O Evangelho tem seu fundamento na lei de Deus dada a Moisés e especificada em Deuteronômio capítulo 28, diante de ti eu ponho a vida e a morte, as bênçãos e as maldições, o bem e o mal. E você escolhe como vai viver. E o futuro designará aos que fazem o bem, aos pequeninos irmãos de Jesus, aos pequenos filhos humildes, aos desprovidos, aos desvalidos filhos da humanidade, serão convidados a entrar para o reino do Pai. Palavras de Jesus. E virão, direi aos que estiverem à minha esquerda: apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade, a tortuosidade, a injustiça, a maldade, o egocentrismo, o materialismo. Vós todos que tendes o número da besta, o 666. Por quê? Porque são materialistas. Estão assinalados pelo desejo da matéria. Que valorizais a matéria e que não dais valor à consciência espiritual. Por que besta? Porque viraram animais. Quem não usa da consciência são os animais. Besta é uma fera. Vocês, iracundos e tortos, olha só, porque eu tive fome e não me deste de comer. Só pensava em si. Tive sede e não me deste de beber. Gente ruim. Gente ruim. É interessante, ali em casa nós distribuímos água para as pessoas. As pessoas pegam bombonas d'água ali em casa. Temos um poço ali, artesiano, semi-artesiano. E abrimos para as pessoas levar. Deus nos deu aquilo de graça. E é interessante que alguns dos que pegam água lá dizem: tinhas que cobrar, Deus. Vocês já pensaram? Alguns dos que pegam. Não é dos tinhas que cobrar. Você entende? A maldade lá. Ele está se servindo de graça e quer que eu cobre. São como alguns pastores do evangelho, que receberam o evangelho de graça, mas agora cobram para pregar. Que não pagaram 1 centavo para entrar dentro do conhecimento do evangelho.
mas que cobram 10% para poder pregar o evangelho. E o pior é que inculca no povo, que se não der os 10% está fora. Já perguntaram assim, na igreja de vocês cobram os 10%? E alguém respondeu, não. Não, então essa igreja não é de Deus. Não, a igreja de Deus mesmo é do materialista, do capitalista. A igreja de Deus é essa que te explora, que te engana, que te envolve dentro de um processo de mentira e que a verdade fica em segundo plano. Foi assim que Jesus ensinou. Foi assim. Jesus andou cobrando, ele andava com uma sacola cobrando 10%. Vou pregar o sermão da montanha. Venham. Entendeu? Bota 10% do que tu ganha aqui, tu ouve. Se não, sai, fica lá fora. Era assim que Jesus fazia? Não. Ele disse aos seus apóstolos, ide e anunciai o evangelho. E ele disse, de graça recebestes, de graça dai. Não se cobra para pregar o evangelho. Ah, mas e o dízimo? O dízimo faz parte de um antigo pacto que já ultrapassou. Jesus na cruz disse, está consumado, concluída a obra do primeiro pacto. E um novo testamento foi escrito. Um novo testamento foi escrito, não com sangue de bodes, de cordeiros e de novilhos, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, aleluia, que nos purifica de todo pecado. O que aquele antigo pacto com dízimos, com dias de lua nova, com dias de lua cheia, com Páscoa, com todo um conjunto de ordenanças que ninguém conseguiu cumprir todos os seus itens. Ficou para trás. Só Jesus cumpriu. E aquele que cumpriu disse, eu cumpri, e agora eu vou ajudar vocês, eu vou encher vocês de graça. Como assim, Jesus? Como está visto que o homem não consegue cumprir todas as obras da lei. Então Jesus estende a sua graça sobre todos aqueles que pela fé confiarem nos seus ensinos. E aí passou o antigo pacto, mas tem uma turma de espertalhão que eles pegaram pedaços do antigo pacto e trouxeram para cá, para poder explorar. Então você hoje encontra água ungida, óleo ungido, fitinha, não sei das quantas, entendeu? São Francisco já tinha brigado por isso lá em Roma. Foi a Roma. O bispo de Assis não deixou ele ir, e ele deu um jeito de ir. Foi a pé a Roma. Para falar com o Papa, dizer, Papa, está tudo errado esse negócio, que lá era pedacinho da cruz de Jesus Cristo, cadeira no céu, tudo para ganhar dinheiro. Tudo dinheiro, uma cadeirinha no céu. Aí os mais ricos estavam tudo folgados, em pecado, mas se achavam garantidos, porque o Santo Papa dizia que se eles dessem um dinheirinho para a igreja, eles estavam absolvidos de seus pecados, pois o Senhor disse para o primeiro Papa chamado Pedro, no conceito deles, isso é mentira, tá? Pedro nunca foi Papa, Pedro foi um discípulo de Jesus que aprendeu que o título de Papa não é para ser dado a homem nenhum, nem de padre. Você sabia disso? A ninguém na terra chamareis Pai. Ah, mas é Papa, irmão? Sou. Foi Pai que Jesus disse, irmão. Claro, porque nós estamos transliterando do italiano para cá. Que é Papa. É exatamente aquilo que Jesus disse que não era para chamar. Que é Padre. Exatamente o que Jesus disse para não chamar. Olha só. Mas vem sorrateiramente, a ninguém na terra chamareis de Pai. Olha só. Pedro não foi pai de ninguém nesse sentido espiritual não, certo? O que Pedro foi?
um servo de Jesus Cristo, amigo de Jesus. Olha, então, queridos, entenda, se situe e não deixe ninguém enganar você, mas tenha conhecimento da vontade do Criador. Porque quando você tem conhecimento da vontade do Criador, você ora e o Criador ouve. Essa palavra ouve não quer dizer que ele não escuta os outros. É que ele dá atenção. A palavra está dizendo assim, ó, quem ora segundo a sua vontade, ele dá atenção. Presta atenção. E designa, ordena, define. Olha só. Podemos pedir, então, de acordo com a sua vontade, quando temos conhecimento das coisas que ele falou e conhecimento do bem na nossa própria consciência, definindo a nossa vida e levando a nossa vida pela vontade de Deus, que é que nós andamos em humildade, praticamos a justiça e vivamos de forma generosa, bondosa. Isso é o que a Escritura traz. No versículo 16, o João fala o seguinte. Ele diz que há erros que o Criador perdoa. Você vai ler pecado. Pecado é erro. A palavra pecado é uma frase. A palavra pecado, no original, é uma frase. Errar o alvo. Certo? Então vamos lá. Tradução correta. Entende? Se você errar o alvo, lembra que tem erros de alvo que o Criador perdoa. Contudo, por que ele perdoa? Porque são erros que não são para destruição, não são para a morte, não são para o aniquilamento. Tá? Então o João diz assim, por esse tipo de erro, esse erro que a pessoa comete, e aí nós podemos falar de erros involuntários, tropeços, equívocos, entende? Palavra, sabe aquela palavra que você disse e daqui a pouco, mal saiu daqui, você já se tocou, fez uma análise rápida, parece que nem entrou lá ainda e você diz, me perdoa, eu não devia ter dito isso. São erros. Erros. Escolhas erradas na vida. Então, o João diz, por esses tipos de erros, que não são erros mortais, que não são para a morte, vocês podem interceder, vocês podem orar uns pelos outros. Devem fazê-lo. O irmão Tiago já escreveu isso também. Confessai as vossas culpas. Quando eu confesso alguma culpa, eu apresento algum erro. Quando que eu me sinto culpado? Quando eu avalio a mim mesmo e vejo que cometi algum erro. Ele disse, por esses erros, vocês confessem, diz lá o Tiago, as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, para que saia a culpa, saia o peso, a carga, entendeu? A confissão é um desabafo, ela joga, é terapia, entendeu? É terapia, joga para fora, tá se sentindo culpado, bota para fora. Não é para sair revelando os teus segredos para todo mundo, mas você deve ter algum amigo de confiança, alguém que você confie. Você deve ter algumas pessoas que você, observando os frutos, você considera pessoas fiéis. Pessoas que querem o teu bem e que querem te ajudar. O que o Tiago diz? Olha, procure essas pessoas do teu ciclo em que você se sente bem e confessa as tuas culpas. Confessa, joga fora, porque daí tu te alivia. Descarrega. Sessão descarrego não é na Universal. Não. A sessão descarrego é dentro do ciclo da comunhão dos irmãos que servem a Jesus. Pode ser na sua própria casa, a filha com a mãe, com o pai, o filho com a mãe, com o pai, o irmão com o irmão. Pode ser entre amigos que têm o mesmo ideal de servir a Jesus. Entendeu? Pode ser
Alguém que procure o líder congregacional e abre o coração para o líder congregacional quando há confiança, porque há algumas pessoinhas que estão traumatizadas porque procuraram pastores que apacentavam-se a si mesmos. Tem a história da irmãzinha que foi confessar que traiu o marido para o pastor. E o pastor era um homem bom, mas não sabia guardar segredo. Primeira coisa que ele fez foi contar para a mulher dele. E a mulher dele era uma pessoa legal, que tinha uma vontade, um dom especial para repórter. Você está entendendo? E aí vazou tudo. Vazou tudo. Então você, claro, precisa avaliar. Né? Tem aquele pastor também que começaram, eu já contei aqui, dos 3 pastores que confessavam coisa um para o outro, entende? E aí um disse que tinha um problema, que ele já estava se tornando alcoólatra, porque tomava todo o vinho que estava lá guardado para ceia. Entende? Ele disse, tomo tanto, irmão, que agora virei alcoólatra, eu não consigo mais resistir. Aí o outro disse, eu também tenho uma fraqueza. Disse, qual é a tua fraqueza? Ah, rapaz, toda mulher que passa eu olho e não aguento. Poxa, é ruim, é difícil mesmo. E o terceiro disse, bom, já que vocês confiarem em mim para guardar todos os segredos de vocês, eu quero confessar a minha fraqueza. Eu também tenho uma fraqueza. Ele disse, eu não sei guardar nada. É uma bênção, né? Hã? Então é claro, se você vai abrir o seu coração, tem que avaliar para quem vai abrir o seu coração. A sunamita, que nós encontramos lá na história de Eliseu, o profeta, ela, quando teve o problema com seu filho, que o filho morreu, ela, na sua consciência, entendeu que não adiantava conversar com seu marido. Estando o marido no trabalho, ela preservou o marido do acontecimento da morte do filho. Não o afligiu, não levou cargas no trabalho do esposo. Mas se arrumou, saiu e foi à procura do profeta Eliseu, porque ela tinha confiança no profeta Eliseu. O profeta Eliseu, vendo de longe ela vir, ele presta atenção no caminhar dela, provavelmente um caminhar acelerado, e ele já tem de imediato um discernimento, essa mulher está com problema. Olha só, porque pessoas sensíveis, pessoas de Deus são sensíveis. Pessoas de Deus choram com os que choram e alegram-se com os que se alegram. Quem não é de Deus tem inveja de quem está alegre, entendeu? E falam bem feito para os que estão chorando. São insensíveis. Mas homem de Deus, mulher de Deus, é sensível. Compreende o outro, se coloca no lugar do outro. Não se precipita com as suas palavras, tem discernimento, tem sabedoria no agir. E o Eliseu de longe disse, essa mulher está com problema. E então mandou o seu moço ao encontro dela, corre, vai ao encontro dela. Pergunta se vai tudo bem com ela, se vai tudo bem com o marido dela, se vai tudo bem com o filho dela. E ela não tinha confiança no moço do Eliseu. Não tinha. E aí, ela não tendo confiança no moço do Eliseu, só disse, está tudo bem. Porque ninguém precisa saber dos meus problemas, a não ser aquele em quem eu confio. Entendeu? Para que eu vou dizer dos meus problemas para uma pessoa que não pode me resolver o meu problema, que não pode me ajudar, que não tem uma palavra boa? Ela sabia que o poder que estava pelo Espírito sobre Eliseu não estava sobre o moço do Eliseu. Ela sabia disso. Então ela não abre o coração para o moço. Mas o teu marido vai bem? Vai bem. E o teu filho vai bem? Vai bem. Mortinho em cima da cama. Vai bem. E de fato estava, né? Está morto, cessou de todas as suas obras.
já não tem dor, já não tem tristeza, já não tem angústia. Estava mesmo. Alguém disse, ela mentiu. Mentiu nada. E vai tudo bem contigo? Vai tudo bem comigo. Porque eu estou andando em fé. Eu estou caminhando num propósito. Eu estou em uma direção, eu tenho um alvo, um objetivo. Meu objetivo é falar com o homem de Deus. Olha aí. E quando chega lá para o Eliseu, olha que coisa interessante. O Eliseu, ela diz para o Eliseu, eu te pedi um filho. Que o filho tinha sido um presente de Deus para ela pelo bom tratamento com o Eliseu. Eu te pedi filho. Pedi para tu orar para Deus me dar um filho. E o Eliseu disse não. E por que o Senhor me tirou agora o filho que me deu? O Eliseu disse, isso o Senhor não me revelou. Está vendo? Nem tudo Deus revela. Isso o Senhor não me revelou. Mas foi lá e ressuscitou o menino. No poder, na unção do Santo Espírito, do Criador, do doador da vida, daquele que tudo pode, o menino voltou a viver. Você entende? Compreenda, nem tudo você deve contar para qualquer um. Tem a pessoa certa para você conversar. Ore. Antes de ir lá desabafar, ore. Senhor, põe diante de mim uma pessoa. Faz eu me lembrar. Isso é da vontade do Criador, que confessais vossas culpas uns aos outros. Para que sareis o desabafo, a confissão, vai jogar para fora, vai abrir. O salmista pecou e disse, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Fui transpassado por correntes de mortes infernais. Fiquei apavorado. Até que eu disse, sabe uma coisa, eu vou confessar o meu pecado. Vou confessar o meu pecado para ti e tu vais ter misericórdia de mim. E aí ele começou a desabafar, começou a orar e botar para o lado de fora o que ele sentia, o que ele carregava dentro. E quando terminou a oração, estava curado. Nós precisamos jogar para fora os lixos que estão dentro. Tem dor que só é curada com confissão. Tem trauma que só sai se confessarmos. Está escrito. Você entende? Então, olha só. Tem erro que é para ser intercedido. Agora o João continua e diz assim. No entanto, os erros dignos de morte, não adianta nós interceder. Aí vem uma pergunta. E que erros dignos de morte? Nós temos dois caminhos aqui. Primeiro, vamos falar do ladrão ou o malfeitor da cruz no lado de Jesus. Aquele homem foi condenado por seus males. Ele cometeu muitos crimes. E a justiça o condenou à morte. Lá tinha pena de morte. Não adiantava orar por ele. Você entende? Jesus o salvou em pleno cumprimento da pena da justiça humana. Mas adiantaria ficar os irmãos lá, vamos fazer uma campanha de oração para Jesus tirar ele da cruz? Adiantava? Não. Ele tinha cometido erros dignos de morte. É a mesma coisa que alguns irmãos às vezes vêm, irmão Adilson, ora porque o meu filho foi preso. Eu disse, mas eu oro o quê? O que tu queres que eu oro? Porque eu já sei, no discernimento eu já sei que a vontade do irmão, da irmã, é que o filho seja solto. Mas se ele cometeu um crime, não adianta eu orar para ele ser solto, ele tem que cumprir a pena. Não é da vontade do Criador cometer injustiça. O Criador vai mudar o processo. Vai chegar lá na mente do juiz e vai dizer assim, ó, solta esse aqui, porque esse aqui a mãe dele está orando.
Não. Então nós precisamos saber quando vamos orar. Eu lembro de uma mãe que chegou para mim e disse: irmão Adilson, olha só, o meu menino foi preso hoje. Primeira vez na vida que cometeu um delito. E foi. Mas o que ele fez? Não, ele foi no ponto do ônibus e foi assaltar uma pessoa, irmão, com uma faca. Foi assaltar uma senhora que estava com uma bolsa e tal. Mas é tão sem experiência no mundo do crime, que no outro lado estava o carro da polícia vendo ele fazer. E aí a polícia só atravessou a rua, pegou ele, botou para dentro do carro da polícia, da viatura, e levou. Eu disse: tá, e o que tu queres que eu ore? Vamos agradecer ao Senhor? Agradecer a Jesus, irmão Deus? Vocês vão agradecer? Que coisa maravilhosa. Que ele não conseguiu completar o assalto, que isso não vai deixar ele agora que não está acostumado, já na primeira vez foi parar lá dentro, vai sofrer, vai doer, entendeu? Que bênção, irmã, que bênção. Ele vai querer sair de lá, ele vai fazer tudo quanto é jura de amor por Jesus. Ele é desviadinho do caminho do Senhor, ele não anda mais no caminho do Senhor, irmão, aí, ó, criado na igreja, vai dizer: que bênção, mulher, vamos falar língua estranha, vamos dar aleluia e glória a Deus, fazer um reteté aqui, pela prisão do teu filho, dessa primeira vez que ele foi. E tu não vai lá tirar ele, não. Ela olhou para mim e me obedeceu, tá? Em Joinville. Olhou para mim: irmão Adilson, eu não tinha olhado por esse ponto de vista. Mas eu estou entendendo o que o irmão está falando. Vocês vão orar então? E oramos. Levou 4 meses para o menino ser liberado. Ficou tão bonzinho. Eu visitava eles direto. Ficou uma benção. Entende? Não sei se hoje já não é um pastorzinho. Há erros que eu digo para vocês orar pelo errado. E há erros que eu digo para vocês não orar, diz o João, porque são erros para a morte. Erros para a morte. Nós podíamos ir lá no Antigo Testamento, Abiú e tantos outros que foram fulminados pelo Senhor, Acã, e muita gente do Antigo Testamento foram condenados à morte pelo próprio Deus, porque cometeram erros contra a pessoa de Deus. Entendeu? Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguém que diz palavras arrogantes contra o Espírito de Deus. E que se coloca com muita arrogância contra Deus. Não ore por isso. Paulo fala de alguns que participam da comunidade, ceiam juntos, mas que não têm discernimento das palavras do Senhor e que precisam passar pela morte para não perecer para todo sempre. Então o Senhor conduz alguns, o Senhor, tá? Não é o diabo, alguns ao sofrimento, e eles são afligidos e confessam as suas culpas, mas o Senhor não os recupera para a vida aqui, e eles morrem. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, quando trata do discernimento do corpo, viver como um participante do corpo de Cristo, e que Cristo recolhe antes do tempo para que ele não pereça com o mundo. Olha só, não orem por esses. O escritor aos Hebreus fala de alguns apóstatas que aprenderam tudo de Jesus, sabem tudo de Jesus, mas que por interesses mundanos repudiam agora, nos últimos dias, a sua fé. E dizem: olha, Jesus é balela, eu não creio nisso aí não. E então são apóstatas. Paulo diz, o João diz, não orem por eles. Esses são pessoas como que se voltassem na trajetória da fé, voltassem ao Calvário e pisoteassem o sangue de Jesus, o sangue da aliança eterna.
É isso que está em Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 27. Não orem por esses. Não discuta com apóstata. Não discuta com herege não relacionado à igreja, herege relacionado à palavra de Deus. Os que não querem seguir a palavra de Deus, não discuta. E também não perca o seu tempo em vigília, não faça como eu, que eu já fiz essa bobagem. Eu não tinha aprendido isso aqui ainda, de ficar chorando a noite toda por gente que não quer nada com Deus. Ah, mas nós temos que orar. Então Jesus passava as noites todas orando e chorando por pecador? Não. Ele passava noites orando e chorando com os que choram. Noites orando e chorando pelos seus discípulos. Jesus intercedia pelos que confiavam. Mas e os que não confiavam? Ele lamentava. Ele lamentava. Jerusalém, Jerusalém, como eu quis te guardar, semelhante a uma galinha que abriga os seus pintinhos. Como eu quis te proteger. Ah, Jerusalém, se tu soubesse a quem a tua paz pertence, se ao menos hoje tu soubesse com quem que está Shalom para ti, mas não quisesse, não recebesse, não perca tempo com quem não quer. Nós fomos doutrinados numa melancolia evangélica a querer empurrar a goela abaixo para a família, para os filhos, para os pais e para amigos, o que eles não querem. O que eles não querem. Então passamos noite orando para Deus salvar o que não quer a salvação. E o Senhor fica que aprenda isso, ao dar ao homem o livre-arbítrio. Deus não interfere mais na salvação de ninguém que não queira. Tudo que Deus podia fazer para a salvação do homem, Ele fez. Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele confiar, não vá para a extinção, não pereça, mas tenha a vida perdurável. Mas a escolha é de cada um. É o que quer confiar. O apóstata não quer confiar. Já confiou um tempo, agora não quer confiar mais. Esse é o apóstata. Quando falamos de apostasia e de voltar, como escreve o escritor aos Hebreus, ao Calvário e pisotear o sangue de Jesus, nós estamos falando de alguém que seguiu a fé e que de repente não quer mais, não confia mais, não tem mais esperança, que duvida de tudo. Entendeu? Para ser um apóstata, primeiro tem que ser um crente. Certo? Não há apóstata se não for crente primeiro. Versículo 17, é dito que toda injustiça é erro. Que é pecado? Toda injustiça. Toda injustiça é erro. É desviar-se do caminho da retidão e da honra. É desviar-se dos princípios do Criador. Esse detalhamento que estou dando são os sinônimos que vêm do grego para cá. Ok? Então, toda injustiça é erro. Versículo 18 afirma, todo aquele que é nascido, gerado do Criador, não vive errando. E agora? Ah, irmão, pega a palavra pecado, entende? Irmão, todo mundo peca. Todo mundo, não, peraí. Quando digo todo mundo anda errado. Como todo mundo anda errado? Eu não estou andando errado, não estou traindo a minha esposa, não tenho cometido injustiça para as pessoas, não quero nada que é de ninguém, não tenho inveja de ninguém. Não vem para cá com todo mundo. Se você é errado, faça o cálculo de você mesmo. Não bota todo mundo num pacote que nem todo mundo é como você. Está entendendo a minha expressão? Eu não estou dizendo você. Eu estou dizendo aquele que diz que todo mundo erra, ou que todo mundo anda errado. Não é que todo mundo erra, que todo mundo anda errado. Não, irmão. Tem homens de bem, mulheres de bem, que andam direito. Que vão até o fim. Posso destacar alguns. Estevão, servo de Jesus Cristo. Entendeu? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aperfeiçoado. Paulo, servo de Jesus Cristo e apóstolo. Entende? Termina os seus dias na maior consciência de um caminho perfeito. Como é que ele termina? Acabei a carreira.
Paulo teve o privilégio de escrever antes de morrer. Acabei a carreira. Chegou meus dias. Vou morrer. Vou morrer. Acabei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé é bom, né? Guardei a fé. Guardei a coragem, a confiança e a fidelidade. Permaneci fiel até o fim. Olha aqui. Desde agora me aguarda a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Ele está falando já da ressurreição. Eu vou ressuscitar com Cristo. Aleluia! Meu irmão, você entende o que é isso? É certeza. Alguém diz, pode ter certeza de salvação? Eu digo, oh meu Deus do céu. Quem não tem certeza de salvação, então está andando todo errado. Entende? Olha só. O nascido, gerado de Deus. Como é gerado de Deus? Aquele que creu, porque a palavra entrou nele e ele foi gerado pelo poder da palavra para servir a Deus. Ele deixou os seus erros e passou a caminhar no caminho reto, no caminho da justiça, no caminho do bem. Esse, certo? Não anda errando, não anda desonrando, não anda desviado dos princípios do Criador, certo? E você lê aí, maligno. Eu fui buscar essa palavrinha, eu não podia deixar passar. Você sabe o que é maligno? Maligno. Palavra grega. Vamos lá para o grego, o original grego. Você pega a palavra que está traduzida por maligno e você vai ter o seguinte assim, ó. Labores, aflições, angústias, cargas. É isso que está traduzido pela palavra maligno. Não tem nada a ver com o que você imagina, né? Concorda? Labores, aflições, trabalhos, angústias. Não lhe toca. Aqui, ó. Por quê? É óbvio, irmão. É tão óbvio. Fala uma mentira a seu respeito, tu vai te preocupar? Uma vez um amigo chegou e disse, Adilson, estão falando assim, assim de ti. Eu olhei para ele e disse, e tu, o que acha? Eu não acredito. Eu disse, para mim basta. Para mim basta. Adilson, disseram que tu anda traindo a irmã Gui. Eu olhei e disse, rapaz, eu sou ladinho demais para cair numa dessa. Como assim? Eu digo, uma já dá trabalho, rapaz. O Senhor me encheu de luz. Não vou trair. Não vou trair. Você entende? Não vou trair. Não vou roubar. Não vou fazer nada contra a palavra do Criador. Você sabe qual é o resultado? Haverá paz no vale para mim. O maligno não lhe toca. Exatamente. No misticismo evangélico, a palavra maligno que aparece aqui já faz a pessoa ver o chifrudinho lá, entende? Vermelhão, de sunga, pata de vaca e um rabo comprido balançando para lá e para cá. Não é assim que vê? Um maligno não lhe toca, ele não dá chifrada, ele não dá... Não, irmão, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Olha só, podemos dizer que na vida de um justo, de um cristão, o erro é um acidente, mas na vida do ímpio, o erro é um hábito. Entenda isso, é isso que o João está colocando para nós. Na vida de um justo, de um cristão, o erro é um acidente no percurso.
É uma palavra que saiu e aí a gente confessa, me perdoa, eu errei. É uma ação intempestiva de um momento em que fomos fisgado, provocado, e num momento de inconsciência tropeçamos. Talvez até partimos para a briga. Mas logo já cai a ficha. Ó, a gíria popular. Cai a ficha. Vem a luz do Evangelho. E a luz do Evangelho, estás errado. Saísse do caminho. E o cristão, o justo, já se arrepende e volta. Não são poucos os justos que vão lá na porta da casa do outro. O outro está assustado, já... Quer? Viesse brigar? Não, calma. Ei, não vim brigar, vim em paz. Me perdoa. O errado sou eu. Você entende? Então, na vida do justo, o erro é um acidente. Mas na vida do ímpio é um hábito. Versículo 19. Sabemos que pertencemos ao Criador. E o mundo, o sistema do mundo, o sistema de coisas do mundo, já está nos aborrecimentos, em pressões e tormentos, labores, na infidelidade, no mal, está ruim, está fora da equidade. É isso que é a palavra maligno. O mundo jaz no maligno, nos labores, nas brigas, nos tormentos, na tortuosidade, nas injustiças, jaz no maligno. Mas nós não. Nós vivemos na paz, nós vivemos no amor, nós vivemos na doutrina do Senhor, na palavra de Jesus Cristo. Nós somos do reino de Deus. Oh, coisa maravilhosa! Sabemos a verdade, o que é verídico, real. Jesus Cristo é verdadeiro Criador e fonte de vida perdurável. Nós o servimos porque Ele é a fonte de toda a vida. No versículo 21, vemos João fazendo um apelo paternal. De forma gentil, ele diz: filhinhos, guardem-se do quê? Dos ídolos. Guardem-se dos ídolos, falsos deuses, mas também falsas aparências de coisas. Guardem-se. Meus filhinhos, não briguem pelo Flamengo, nem pelo Corinthians. Não discutam bolsonarismo, nem lulismo. Meus filhinhos, não idolatrem nada. Não ponha nada acima do Cristo. Obedeça a Jesus e deixa essa coisa arada do mundo para o mundo, mas vocês mergulhem no reino de Deus, bebam de graça da água da vida, vão ser felizes, aleluia. Filhinhos, guardem-se da idolatria, não coloquem nada deste mundo material acima do Criador imaterial. Nada daqui deve ocupar nosso coração, como se fora a coisa principal da nossa vida. Nada. Você entende? Tudo aquilo que daqui deste mundo material eu elevo e foco minha concentração, derruba a minha concentração em Deus, em Jesus. E tudo que rouba a minha concentração, anula a minha conexão. E tudo que anula a minha conexão é idolatria. Entenderam o que é idolatria? Se o meu filho é mais importante do que Jesus, eu idolatrei meu filho. Se eu me coloco em primeiro lugar na própria vida, não posso ser discípulo de Jesus, ele já diz no início do Evangelho: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Porque se eu me colocar em primeiro, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que satisfazer meus desejos, eu preciso dar espaço
espaço para curtição de todos os meus anseios. Eu preciso deixar fluir todos os meus sentimentos. Eu quero dançar, eu quero folgar, eu quero comer, eu quero beber, eu quero aproveitar a vida. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Vai se encher de labores, trabalhos, sofrimentos, angústias, aflições. Mas o que perder a sua vida, palavra psique, a sua psique, aquele que frear o seu desejo, frear os seus impulsos, frear as suas vontades, frear todas as suas emoções, por amor de mim, de Jesus e do Evangelho, esse encontrará a verdadeira vida. Oh, glória a Deus! Aprenda nessa noite. As escolhas são feitas por cada um de nós. Amém? Que ídolos têm ocupado a tua vida? O que tem tomado o lugar de Jesus em nossa vida? O que nós consideramos primeiro? O que? Entendeu? O ego? Outras coisas? A família? Ai, Deus, mas a família não vem primeiro. Primeiro Deus. E agora, depois de Deus? Não. Depois de Deus, você. Por que adianta você não cuidar de você e aí quer cuidar da família? Vi uma porção de pastores se atrapalhar porque eles botaram Deus em primeiro lugar. Depois a igreja, depois a família e eles por último. Adoeceram, ficaram mal. Não é assim que funciona. O Criador é perfeito. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E depois ao próximo, como a ti mesmo. Como a ti mesmo é porque tu vem antes do próximo. Você entendeu? Quem não cuida de si e dos seus, como cuidará da família de Deus? Não, primeiro Deus, depois você. Cuide de você. Você só vai prestar para a sua família se você estiver bem. Você só vai ajudar a sua família se você estiver lúcido. Você só vai servir a sua família se você puder contribuir para o bem deles. E você não vai contribuir para o bem deles se você estiver mal. Então, primeiro Deus, depois você, depois a família, né? Depois a família. Deus, você, a família. Vocês viram para onde que foi a igreja? Que nessa escala de valores botaram assim, ó, Deus, a igreja, a família, o pastor. Agora vamos inverter a escala. Deus, você, a família, depois a igreja. Porque aquele que não sabe cuidar dos seus é pior do que o infiel. E negou a fé. Está escrito assim. Paulo escreveu isso. Então, o sujeito às vezes é tudo igreja. Tem irmã que é igreja, né? Igreja segunda. Não posso fazer comida para ti hoje, porque eu tenho círculo de oração. O marido vai embora embucicado. Entendeu? Como um ovo frito lá com arroz frio. E vai para o trabalho. Porque ela é do círculo de oração. Não leu o que o Pedro escreveu. Que se os dois não estiver bem, as orações não são ouvidas. E agora? Marido lá, embucicado lá, no trabalho. Ela, lá no círculo de oração. Blá, 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 blá. Lágrima, lágrima, línguas, palmas, sapateio, né? Reteté, tudo. Oh, o círculo de oração hoje estava uma bênção. Não valeu de nada. Irmão, Deus, tu prova isso? Provo. Não valeu de nada. Carta do irmão Pedro. Maridos, amai vossas mulheres. Mulheres,
Sede submissa a vossos maridos. Submissão aqui é voluntária. É um conselho, é voluntária para um marido que ama. Não é para um carrasco. Não é para um safado sem vergonha que espanca a mulher. A submissão aqui é para um marido que ama, um amante, um homem como Jesus. Entendeu? Que a mulher fica toda derretida por ele. É um homem como Jesus. Não é verdade? Não um chato, xarope, entende? Impliquento, ranzinza. Não. Um homem que a ama. Ela se submete ao amor. Você entendeu? Então, uns sacaram o versículo aqui, diz, Deus manda a mulher se submeter ao marido. Mas ele manda o marido amar a mulher. E ainda há um comparativo. Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E se entregou a si mesmo por ela. Para preservar para si alguém especial, alguém maravilhosa, alguém bendita. Você está entendendo? Quando você for como Jesus, igualzinho Jesus, então aplica a sequência da Escritura e diz, mulher, se submete a mim. Voluntária. Em amor. É gesto amoroso. Olha aí. Aí tira isso do contexto e vira um radicalismo religioso, que as coitadinhas das irmãs têm que ficar sofrendo embaixo do pezão de um tanso. Você está me entendendo? É uma relação de amor. É algo maravilhoso. Não vivam distante um do outro, não se separem. Ele continua lá, coabitai com elas com entendimento. Coabitai, morai juntos. Habitem na mesma casa com entendimento. Seja sábio para viver na mesma casa. Não tiver sabedoria, o caldo entorda já. Ou fica salgado demais ou doce demais. E todos os extremos não prestam. Você entendeu? Então, morem juntos com entendimento, com sabedoria, com prudência. Não se separe por longos tempos. Entendeu? Não fique distante um do outro por longos tempos. A não ser que for para orar. E ainda com consentimento. Tem que ter um acordo aqui para sair e se separar para orar. Para que as vossas orações não sejam impedidas. Aí tem a abençoadinha que acha, não, eu tenho aqui Jesus. Jesus entendeu, mas Jesus não mandou tu ir para o círculo de oração e deixar a casa suja. Ele não mandou tu ficar uma tarde toda orando e a tua casa virada numa anarquia, parece um lixão. Não. Primeiro limpa a casa, deixa o teu marido contente, depois vai orar, ele vai concordar que tu vai orar. E quando tu for orar, as tuas orações serão ouvidas. Você está entendendo como é fino o processo? Não, meu pastor falou que a gente tem que abandonar tudo para buscar o Senhor. Não é assim. Não é assim. Tudo tem um caminho, tem um equilíbrio, tem uma palavra a ser seguida. Está tudo muito fundamentado. Agora, casal unido, casa arrumadinha, roupa passada, louça lavada, casal se amando. Ele vai para o trabalho, ela diz, hoje tem círculo de oração, eu vou. Onde tem, né? Aqui nós não fizemos isso. Eu vou para o círculo de oração, tá? Ele disse, vai meu bem, vai. Ora por mim. Não pode deixar, vou orar para nossa família, vou orar por todos nós. Harmonia. O marido está lá trabalhando, a minha esposa está lá orando por mim. Ele no espírito dele também está conectado. Ela vai para lá orar. O que ela ora? Ô Senhor. Já começa com a oração, é toda diferente, né? Ô Senhor, obrigado pela minha família, obrigado pelo nosso lar, obrigado pelo meu esposo, obrigado pelos nossos filhos, a saúde, entendeu?
E o Senhor ouve as orações. Que Deus te abençoe. Guarda as palavras que eu estou colocando para você. João termina então com esta reflexão, propondo naturalmente que Jesus é o centro da nossa vida e que nós devemos obedecer às suas palavras. Amém? Ô irmão Adilson, eu não sei assim, eu gosto mais quando tem aquelas pregação que todo mundo chora, dá glória a Deus. Eu sei. Um culto à emoção. Eu estou te dando um culto à razão. Eu quero que você pense. Porque se pensarmos, se refletirmos e aplicarmos os ensinos do Senhor, o maligno não te toca. Os labores, as angústias, aquelas coisas ruins, aqueles pesos da vida, são substituídos pela leveza de Shalom, da comunhão com Cristo. Queiram estar em pé. Se a jornada é pesada e as lutas e dores, se me sinto cansado, sem consolo e sem paz, mesmo assim dou louvores a Jesus com amor. Tudo que me apraz, procurarei fazer com amor. Minha vida é tua, tua é meu Senhor. Não me importa o perigo, pois sei que comigo tu sempre estarás. Minha vida é tua, sempre me susterás. Tudo que acontecer em todo o meu ser, vem de ti, Senhor. Os problemas difíceis e os dilemas também se transformam em fáceis se os levarmos a Deus. Já sabemos que a lei onde Deus nos aguarda, com Jesus e os seus, nós iremos pra linda morada. Minha vida é tua, tua é meu Senhor. Não me importa o perigo, pois sei que comigo tu sempre estarás. Minha vida é tua, sempre me susterás. Tudo que acontecer em todo o meu ser, vem de ti, Senhor. Minha vida é tua, tua é meu Senhor. Não importa o perigo, pois sei que comigo tu sempre estarás. Minha vida é tua, sempre me susterás.
acontecer em todo o meu ser. Vem de ti, Senhor. Oh, glória a Deus. Vamos falar com Deus nesse momento. Temos o nosso irmãozinho Cássio, está tendo convulsões constantes. Já falei para vocês na quarta-feira, continue a clamar para que o Senhor dê graça à sua mãe e traga alívio a esse nosso irmãozinho. Vamos orar também pelo irmão Edson Correia e por Júlio Padilha, estão enfermos. Vamos orar pelo Igor. O Igor é amigo da irmã Tainá, está com depressão e síndrome do pânico, está hospitalizado. Vamos falar com Deus. Eu tenho confiança quando converso com o Criador, firmado, fundamentado em tudo que ouvimos essa noite. Creio que é da vontade do Criador dar saúde às pessoas, trazer alívio aos corações, às almas. Então é o tipo de oração que nós vamos fazer confiadamente, sabendo que o Senhor tem o maior prazer de nos atender quando nós colocamos todos os sentimentos, não voltados para nós, mas para aqueles que precisam. Como eu não quero terminar com avisos, antes de orar, temos 4 famílias que precisam ser alimentadas, precisam ser ajudadas. Você que pode, nos procure o irmão Moisés, procure a irmã Gui, o irmão Jair, ou a mim, e vamos socorrer essas famílias. Eu não sei se é 3 que é fixa. Não, mas 3 famílias são constantes, né? 3 famílias destas são constantes. São pessoas que ganham muito pouquinho, moram de aluguel, tem criancinha em casa, com problemas de enfermidade. E no meu coração já está posto que vamos ajudá-las praticamente por toda a vida que Deus nos der. Então sempre que você ouvir, mas tem sempre 3 famílias, tem sempre 4 famílias, irmão Deus, são esses. Certo? Nós não vamos desampará-los. Obviamente que se não houver ninguém para ajudar, eu estou falando assim, se não houvesse, eu repartiria tudo que tem. Tudo. Mas até aqui, vários irmãos têm se sensibilizado, têm ajudado. Nós lembramos todo mês, porque quando termina o mês, lá em casa vai acabando as coisinhas. Não é assim? E imagina na deles. Então a gente sempre lembra de socorrê-los. Tá bom? Vamos falar com o Papai do Céu? Ô Criador, Tu é maravilhoso. Fizeste todas as coisas para nos levar à dependência uns dos outros. E envias a Tua palavra para nos salvar e nos ajudar. Tu és maravilhoso. Tu és glorioso. Derramo diante de Ti a minha alma. O meu ser exulta em Tua presença. Aleluia! Tudo em mim bendiz o Teu santo nome. Tu és tudo para mim. És a minha força, a minha vida. Tu és tudo.
Em ti a minha alma descansa. O meu coração encontrou a paz. Recebe a minha gratidão junto com os meus irmãos e irmãs. Agora, após receber o alimento da tua verdade, encontramos alguns queridos que nos ouviram através do Facebook, mandaram pedidos para que intercedêssemos por eles. Irmãos que estão enfermos, com vários tipos de enfermidades. O irmão Edson Correia, o Júlio Padilha, o Cássio, Senhor, que tem tido convulsões constantes. A Elisa, sua mãe, que precisa da tua energia, precisa ser fortalecida para passar por este vale de dor, esse vale de lágrimas. Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, socorre esse filho, socorre essa mãe, socorre estas pessoas. O Igor, Senhor, que está depressivo, com pânico, leva alívio a esse coração, meu Senhor. Meu Deus, traz ajuda, socorro. Como disse o salmista, tu estás perto, tu não estás longe, e tu é a fonte de todo bem. Tu é a fonte de poder capaz de aniquilar as angústias, as tristezas, as dores, as aflições da alma. Teu filho disse que aquele que recorresse a ti, nós recorremos a ti. Por Cristo viemos a ti, Senhor. E ele disse que há alívio nele. A mudança de fardo, a troca de jugo. Liberta, meu Senhor, os que precisam de libertação. E ajuda todos estes que gritam por socorro. Esses que não tendo a quem recorrer, que não tendo quem possa lhes valer, meu Senhor, ecoam de dentro da alma, expressam um grito, um clamor, dizendo: Deus, socorre-me. Como Pedro, no meio das ondas, ao afundar, gritou: Senhor, ajuda-me, oh, salva-me. Pai santo e maravilhoso, abençoa esse povo. Sê com os teus filhos, ilumina-os, todos quantos vieram aqui essa noite, que ao saírem daqui, levem consigo, Senhor, essa luz, e que vivam em alegria na tua presença, com coragem, com confiança, sendo fiéis em todos os caminhos da vida, em todas as circunstâncias, o tempo todo, lembrando que tu estás com eles. Por Cristo Jesus. Graças a Deus. Vão na força de Deus. Amém? Tem um cafezinho ali, não precisa sair correndo. Toma um cafezinho, bate um papo e depois vai.